Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 7 de julho. Boa noite. Aqui é o Cantinho do Azeite. Boa noite para quem está chegando. Hoje é dia 7 de julho, uma quarta-feira, são 7 horas da noite. Sejam todos bem-vindos à live do Cantinho do Azeite. Esta é a 16ª live que a gente faz, já são 4 meses de live, já falamos um monte de coisas sobre azeite, muitos temas foram debatidos, já convidamos pessoas, Fernando Rotundo já esteve 2 vezes conosco, e a gente já abordou muitos temas do azeite. Hoje tem mais um tema que eu já vou dizer daqui um pouquinho. Primeiro queria me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Jorge Cordeiro Duarte, um dos sócios do Cantinho do Azeite. E a Sinira, que é a minha esposa e sócia, vai dar um tchauzinho para vocês. Por favor, Sinira. Oi, gente, boa noite, viu? Espero que gostem da live, os segredos da qualidade, viu? Será um prazer. Divirtam-se. Bom, ela já falou o tema e apresentar um pouquinho também a nossa loja. Vocês estão vendo aqui no fundo a prateleira dos azeites. Nós temos 160 produtos na loja do Cantinho. Desses 160 produtos, a gente tem mais de 100 marcas de azeite e os demais são algumas geleias, alguns complementos que a gente tem para a gastronomia. Temos um pouquinho de vinho, que é uma comodidade para as pessoas. Temos alguns vinhos de Portugal, principalmente, e vinhos do Porto. Mas a nossa principal especialidade é azeite e azeite de qualidade. E nós temos mais de 100 marcas. Então, o Cantinho do Azeite já tem 8 anos e ele tem uma loja física em Brasília, no bairro Sudoeste, na 3ª Avenida, ao lado do Pão de Açúcar. E nós temos o delivery aqui em Brasília, é só ligar para o WhatsApp da Sinira, a Sinira vai conversar com vocês e atender delivery ou qualquer dúvida que vocês tenham. É o 619-8111-3763. Lá no site tem o número. E nós temos o e-commerce, o nosso site, com vendas para todo o Brasil. Desde Roraima, Natal, Rio Grande do Sul, todo o Brasil. Acabamos de enviar uma remessa para Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, e uma outra para Natal, esta semana passada e esta. Então a gente atende todo o Brasil, e Brasília é nosso principal mercado. Estamos aqui, recebemos muita gente aqui na loja. Então, esse é o Cantinho do Azeite. Já importamos. Hoje a gente não faz importação, a gente trabalha com os melhores produtos que existem no Brasil, importados ou nacionais. Os importados são amigos nossos que trazem, e os nacionais são também produtores amigos nossos que nós conhecemos. Então, esse é o Cantinho do Azeite. O tema de hoje é, de certa forma, um resumo das outras 15 lives. A gente já falou de qualidade, de saúde, de azeite para o dia a dia, de azeites premiados, falamos muita coisa sobre azeite. E hoje a gente vai falar dos segredos da qualidade. E eu te explico o porquê desse tema. O azeite é hoje um produto muito complexo, um mercado bastante complexo, com uma variedade de preços muito grande, e muita gente nos liga ou vem aqui na loja e pergunta: escuta, mas o azeite tal é bom? Quanto custa um azeite bom? Por que os melhores azeites são tão caros? Qual a diferença entre os diversos azeites que existem no mercado? E as pessoas se sentem um pouco perdidas olhando para a prateleira de supermercado
e vendo azeites que variam de 20 até mais de 100 reais. Aqui na loja, nós temos uma variedade também bastante grande de preço, mas sempre procurando qualidade. Não quer dizer que um azeite que tem um custo mais acessível não tenha qualidade, mas assim como o vinho, existe uma variação de qualidade bastante grande. Existem os de altíssima qualidade, existem os azeites de qualidade, existem os azeites médios, existem azeites fracos. Então, quais são os segredos? Como é que eu identifico? Eu vou pedir para a Sinira pegar alguns exemplos. Sinira, pega os mais vendidos desse mês. O Ouro Bailém. Os mais vendidos desse mês são um belo exemplo de onde a gente pode avaliar a qualidade. Então, o Ouro Bailém, um José Flores. O Ouro Bailém foi o azeite mais vendido do mês passado. O José Flores também foi um dos mais vendidos. O Contravento, o Novelo. E o que distingue esses diversos azeites? É isso que a gente vai abordar na live. Nós vamos pegar 6 exemplos dos mais vendidos que variam bastante de preço. Vocês vão poder avaliar. Um Casa del Aqua, e um Capolito. Capolito, Coronete. Bom, esses 6 azeites que a Sinira pegou para a gente tem uma variação de preço bastante significativa e vai servir para a gente ir explicando um pouco essa questão da qualidade. Pega uma garrafa grande que acho que fica mais bonitinho. Então, na ordem, o Ouro Bailém foi o mais vendido. Depois nós tivemos o segundo, foi o Novelo, o Contravento, o Casa del Aqua, o José Flores e o Capolito. Então nós temos aqui 6 dos azeites mais vendidos no mês passado. Qual a diferença de preço entre eles? O Casa del Aqua é o mais acessível de todos. Ele custa R$ 48. Depois dele, nós temos o Contravento, que custa R$ 60. O Novelo está em garrafa de 250 e ele custa 65, mas se correspondesse aos 500 ml do outro, custaria 120. O Ouro Bailém é 120, o Capolito é R$ 84,00 500 ml, e depois nós temos o azeite mais caro que a gente tem hoje, que é o José Flores Palácio dos Olivos, 500 ml, que custa R$ 195,00. Então, em ordem de preço, o mais barato. Então, nós temos aqui a ordem R$ 48,00, R$ 195,00. R$ 48,00 é um azeite de qualidade? Sim, é um azeite de qualidade. E um azeite no supermercado você pode achar até azeites mais baratos. Tem qualidade? Depende. Aqui nós garantimos, nós vamos explicar por que nós garantimos. Porque existem fatores que garantem a qualidade. É isso que nós vamos abordar aqui. Eu mostrei aqui alguns exemplos. Temos do mais barato, mais acessível ao mais caro, e nós vamos, durante a live,
explicar quais são os segredos que estão por trás dessas diferenças. Todos aqui que eu mostrei, nós garantimos a qualidade e a gente vai dizer por quê. Bom, primeiro acho que é interessante a gente definir o que é qualidade no azeite. Qualidade, ele é, de certa forma, mensurado oficialmente pelo Ministério da Agricultura, que faz uma classificação de azeites pelo nível da acidez, que todo mundo conhece. Basicamente, a classificação do mercado é pela acidez. E os azeites, nesse caso, são os virgens e os extra virgem. E todo mundo pergunta qual é a diferença. É o nível da acidez. O virgem é 0,8% de acidez até 2%. Acima de 2% tem que ser refinado, não é azeite. E abaixo de 0,8% seria o extra virgem. Só que a medida da acidez, ela perdeu, de certa forma, importância, porque a acidez é a qualidade da gordura. E as pesquisas no campo e as características que fazem a acidez subir, foi muito pesquisado e hoje em dia, mesmo azeites mais em conta, tem acidez baixa. É muito fácil encontrar acidez com 0,3 com qualidade, com preços acessíveis, às vezes até 0,2. Então a acidez, ela vem caindo nos azeites. Hoje é muito difícil você encontrar um extra virgem com 0,7, 0,6 ou até 0,5 de acidez. Vai ser mais baixa e a preços acessíveis. A segunda classificação dos azeites para a qualidade é a classificação de aromas e sabores, que hoje é muito mais significativo do que a acidez. E em termos de aromas e sabores, os azeites têm 3 classificações: os verdes intensos, os verdes médios e os verdes maduros, todos com qualidade. Mas existem essas 3 classificações com relação aos sabores. E uma terceira classificação não oficial, mas que o mercado está adotando bastante, principalmente nos produtos mais refinados, é a questão da qualidade do azeite para a saúde, que é a presença do ácido oleico. A gente abordou bastante isso nas outras lives, a presença do ácido oleico e dos polifenóis em cada azeite. Isso não são medidas oficiais, mas os produtores que querem garantir qualidade procuram destacar que o seu produto tem mais ácido oleico e tem mais polifenóis do que outros, porque isso hoje sim é um item de qualidade relevante no azeite. E em muitos países já se mede o nível de polifenóis do azeite e o nível de ácido oleico do azeite, porque esses são 2 fatores importantíssimos para a saúde humana e, quando presentes no azeite, auxiliam em muitas dos males humanos. Bom, então a qualidade tem 3 grandes segmentos: a acidez, sabores e aromas e a questão saúde. Como é que se avalia a qualidade nos especialistas? Como é que os especialistas avaliam qualidade do azeite? Existem mais de 30 competições no mundo inteiro que julgam qualidade dos azeites. O que é que eles levam em consideração? Eles levam em consideração o frutado do azeite, quer dizer, o nível de frutado, a qualidade do sabor do azeite, o amargor, a picância do azeite,
A harmonia entre esses três itens, quer dizer, entre o sabor frutado, entre o amargo e a picância, se está harmônico, esse conjunto. Eles avaliam também a complexidade do conjunto, ou seja, a complexidade dos aromas e sabores. Quando eu experimento o azeite, vem aquele conjunto de sabores complexos que eu procuro distinguir, e eu sinto vários sabores, vários aromas, e formam um conjunto complexo que eu procuro distinguir o que é que vem e é agradável, claro, porque existem também os aromas, sabores negativos, que aí desclassifica o azeite. E existe um outro item que eles avaliam nas competições, que é a persistência, ou seja, quanto tempo aquele sabor gostoso, aquela complexidade que eu senti de sabores, ficou na minha boca. Esse é um outro item que é avaliado nos concursos. Então são 5, lembrem bem, são 5 itens: frutado, o amargor, a picância, a harmonia, 6, complexidade e a persistência. Muito bem. Mas o que é que vai determinar esses 6 itens em um azeite? Quais são os segredos, então, que estão por trás de um azeite que é avaliado muito bem, que recebe uma nota muito alta nesses concursos? Esses concursos atribuem notas aos 6 quesitos que nós listamos. Cada quesito recebe uma nota e o azeite fica com uma média, e normalmente os concursos atribuem medalha de ouro. Depende de cada concurso, tem alguns que dão extra gold, o gold, vamos dizer assim, o ouro, o super ouro, o prata e bronze. E alguns só dizem a nota. Existem concursos que só dão a nota. E aí fazem um corte, dão um prêmio, por exemplo, para 100. Existe um concurso chamado E-Volume, que só premia todo ano 100 azeites. Então eles fazem uma nota de corte. Quais foram os 100 azeites que receberam as notas mais altas, e só aqueles 100 azeites são divulgados. Este ano a nota de corte foi 89, porque vai normalmente de 70, os concursos eles ranqueiam de 70 para cima, de 70 a 80 seria bronze, de 80 a 90 prata e de 90 a 100 ouro. Alguns segmentam de 90 a 95 dão ouro, 95 a 100 dão super ouro, extra gold, coisas desse tipo, mas é 70 a 80, 80 a 90 e 90 a 100. Existem também guias de azeite, como o Flosolei, que tem 500 azeites listados, também com atribuição de nota. E dificilmente um azeite recebe nota 100, assim como um concurso de vinho, que é para reservar para uma excepcionalidade. Bom, então, mas o que é então que faz com que um azeite receba nota 98, que hoje é a nota mais alta que eu já vi? O que é que faz que um azeite receba nota 98 e o que é que faz que um azeite receba nota 70, ou 80, ou 85? São as notas que eles receberam naqueles quesitos. E como é que eles ficaram com aqueles quesitos num patamar superior para que os avaliadores dessem as notas altas? O que é que aconteceu durante a produção do azeite para que um azeite receba uma nota 98? Existem mais cerca de 10 variáveis que afetam essa qualidade. A primeira delas é a própria azeitona que foi usada. Existem azeitonas mais intensas, existem azeitonas mais suaves, existem azeitonas que dão mais persistência
aos sabores, existem azeitonas que dão menos, e a azeitona acaba interferindo. A gente vai detalhar um pouquinho isso. Então, vou primeiro listar todos os itens para a gente abordar cada um. A azeitona é um item. O terroir, a localização, o clima, é o segundo item. Então, eu escolhi uma azeitona e eu escolhi um local. Então, segundo item. O terceiro item, eu vou escolher um tipo de cultivo, que pode ser, a gente vai detalhar um pouquinho, que pode ser um cultivo tradicional ou um intensivo, onde as plantas estão mais próximas. A gente vai detalhar um pouquinho isso. O porte do olival acaba influenciando. Olivais pequenos têm praticamente obrigação de ter azeites melhores, grandes olivais, o controle é mais complexo, é mais difícil. Então, seria o quarto item. O quinto, o cuidado no cultivo dessa plantação. Depois que eu fiz o cultivo, eu tenho a época da colheita, que também interfere. Depois da época da colheita, eu tenho a forma como foi colhido, se manual, mecanizado ou não, que também interfere. Depois eu tenho a produção do azeite. Depois disso eu tenho o armazenamento do azeite. Depois disso eu tenho a distribuição, que também afeta. E finalmente eu tenho a venda e a comercialização, que também vão afetar a qualidade. Então, vocês viram que é uma relação complexa de itens, que no final vão dar uma nota específica, ou 70 ou 98. É o conjunto destes fatores que vai determinar. Então, vamos agora abordar um por um. Azeitona. Existem azeitonas que dão origem a azeites mais intensos e azeites mais resistentes, azeites com mais polifenol e azeites com mais ácido oleico. Então, isso vai depender do tipo de azeitona. Então, se você quer fazer escolha de bom azeite, você vai ter que entender um pouquinho pelo menos das principais azeitonas. E as principais são a Coratina, a Picual, a Coroneik, a Arbequina, a Coratina italiana, a Picual espanhola, a Arbequina espanhola, Coroneik grega. Todas as azeitonas têm origem, são originárias do Mediterrâneo, mas com a descoberta da América, algumas espécies, provavelmente por cruzamentos, se ficaram também restritas à América do Sul. Por exemplo, a azeitona argentina é a Arauco. Arauco só tem na Argentina. Uma adaptação, provavelmente, de alguma espécie originária da Europa. Então, a Coratina é a azeitona considerada mais intensa que existe, que dá origem a azeites mais intensos. E a portuguesa galega, por exemplo, é considerada uma azeitona leve. A Picual espanhola é considerada uma azeitona que dá origem a azeites intensos. A espanhola Arbequina é considerada uma azeitona que dá origem a azeites mais suaves. A Coroneik grega dá também origem a azeites mais intensos. Por isso o azeite grego era muito conhecido pela qualidade. Essas azeitonas intensas, elas são intensas em sabor e são intensas em polifenol. Isso quer dizer que elas são favorecem mais o item saúde e também favorecem mais o item da conservação do azeite. Como elas são mais fortes, o azeite feito com as azeitonas fortes tem maior durabilidade do que as azeitonas mais suaves, como a arbequina e a galega portuguesa. Normalmente essas variedades são feitas
Existem os blends, que são as composições de várias variedades para compor um azeite, como no vinho, e as azeitonas mais suaves normalmente recebem blends, são feitas com blends misturando com as mais intensas, para que o azeite não fique tão picante, tão amargo, para aquelas pessoas que não gostam desse tipo de azeite. Então, a azeitona é um item importantíssimo. E se você quer entender de qualidade de azeite, você vai ter que entender um pouquinho dessas variedades, entender que a coratina é mais intensa e também por isso mais cara, porque ela tem características de produção que a deixam mais cara que as demais. Depois da azeitona, a gente vai então para o terroir, para o clima. Toda cultura agrícola, ela se adapta melhor a determinados climas. A manga tem as suas preferências, a laranja tem as suas preferências e a oliveira tem as suas preferências. A oliveira gosta de frio e calor em extremos, ou seja, a oliveira gosta de amplitudes térmicas, muito frio e muito calor. Para a florada, e chuvas na época correta, e cada variedade tem a sua demanda de chuva, de sol, de frio, de calor. Então, as adaptações das variedades a cada clima também variam. Então, o terroir, o local, tem que ser escolhido a dedo pelo produtor para produzir um azeite de qualidade. Eu não vou plantar azeitonas em Brasília esperando ter uma grande qualidade de azeite, porque Brasília não é uma cidade que tenha grandes amplitudes térmicas, que é o que a oliveira gosta. Então, o terroir, por isso a oliveira se expandiu no Mediterrâneo, porque determinadas regiões do Mediterrâneo, como a região de Trás-os-Montes de Portugal, é considerado um local que se chama terra quente, porque o verão é muito forte e o inverno é muito rigoroso. Na região de Trás-os-Montes de Portugal, você chega a ter 45 ou 50 graus no verão e menos 10 ou mais no inverno. E é isso que a oliveira gosta. Então, isso tudo vai fazer diferença. O local. Cada país tem as suas regiões montanhosas que apresentam frio e calor, tem regiões desérticas que têm frio e calor, e muitos países conseguiram fazer adaptações da oliveira em alguns locais. Isso aconteceu no Brasil. O Brasil hoje planta oliveira no sul do Rio Grande do Sul e na Serra da Mantiqueira, porque a Serra da Mantiqueira tem uma altura que propicia verões quentes e invernos rigorosos. E o Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, tem características também de amplitudes térmicas bastante dilatadas. Então, isso tudo faz diferença. Os grandes azeites são fruto de oliveiras bem adaptadas ao seu local. Então, esse é um ponto muito importante para produzir azeite. Quem quer produzir azeite de qualidade precisa escolher a azeitona correta e o local correto. Depois disso, ele vai escolher a forma de cultivar. E a forma de cultivar também influencia, porque eu posso plantar oliveiras a uma distância tradicional, ou plantá-las mais próximas uma das outras, ou plantá-las em regime intensivo ou superintensivo, em que elas ficam em forma de arbusto, que facilita a mecanização, a pulverização e a colheita. Tudo isso vai afetar a qualidade do fruto final, porque se eu faço um superintensivo, eu estou alterando o que a oliveira sempre foi durante toda a humanidade. Ela sempre foi com uma distância correta entre cada uma. Sinira, você lembra exatamente a distância correta
3 a 4 metros entre cada árvore. Não consigo lembrar, Jorge, porque no intensivo é tão diferente. Não, o tradicional. O tradicional chega de 2 a 4 metros. Nossos avós, 4 metros entre cada árvore. Né? E no super intensivo, elas são aproximadas umas às outras como arbusto. Óbvio que o azeite, a azeitona, o fruto que vai sair de cada uma dessas produções é diferente. Recebeu sol de forma diferente, ficou exposto à natureza de forma diferente, então vai dar origem a produtos diferentes. Pesquisas comprovam que o cultivo tradicional, e além disso você tem a irrigação do cultivo, que pode ser artificial ou não ter irrigação, depender das chuvas. A produção vai ser menor, mas é comprovado que a árvore que fica ao sabor da natureza, sem irrigação, dá origem a frutos de melhor qualidade. O excesso de água é prejudicial, mesmo quando há irrigação. Os produtores que buscam a qualidade controlam a irrigação para que a árvore não receba água em demasia, que ela tenha uma certa carência de água. Por quê? Porque o polifenol, que é um dos itens que a gente já abordou em outras lives, que é um dos itens da saúde, é um componente da planta que existe na planta para protegê-la das intempéries, inclusive da seca. Então, quando a planta está sob estresse, ela tem mais polifenol. Quando ela tem falta de água, ela tem mais polifenol e ela fica mais forte. Então, as oliveiras, vamos dizer assim, irrigadas, elas ficam, vamos dizer, preguiçosas. E a falta de água faz com que ela seja mais forte e que tenha mais polifenol. Isso existem muita pesquisa sobre isso e a qualidade do fruto é diferente. Então, isso afeta o tipo de cultivo. E o porte do olival? Um produtor, grande amigo nosso, disse o seguinte: um produtor pequeno tem obrigação de fazer azeite de qualidade, porque a sua produção pequena vai receber mais atenção, as oliveiras vão receber mais atenção, vão ter todos os nutrientes que precisam, vão ser observadas durante o ano pelo produtor e vão dar origem a frutos mais perfeitos. Um grande olival não vai ter essa atenção. Ele vai, claro, receber todos os defensivos programados, vai existir uma programação de defensivo, tem toda uma tecnologia por trás, mas a atenção nunca é igual a um olival pequeno. E se a dimensão for muito grande, cada olival maior vai ter origem a frutos menos perfeitos que um olival pequeno. Então, isso é a parte do cultivo. Os pequenos agricultores com plantação tradicional, com irrigação controlada, vão ter frutos melhores do que os grandes olivais super intensivos. Depois disso, nós temos a época da colheita. Também vai influenciar aquela qualidade que vai ter lá no azeite final. Porque também comprovado pela experiência e por pesquisas, a colheita feita precocemente, antes do fruto estar maduro, dá origem a sabores mais intensos, a sabores mais ricos. E à medida que a fruta amadurece, o frutado, claro, vai ficando mais adocicado, vamos dizer assim, mais cheio na boca, mas com aromas e sabores, vamos dizer assim, menos sofisticados, menos nobres. Ele vai ser um azeite quase doce. Então, a colheita precoce dá origem à complexidade de sabores. Isso também vai influenciar a nota final. E a forma da colheita, se é manual, mecanizada,
porque você vai machucar o fruto ou não, e nunca pode ter contato com o chão para problemas de oxidação, sempre protegido das quedas no chão e de machucar o fruto. O fruto tem que estar perfeito, porque como qualquer fruta, com qualquer arranhão, com qualquer cortezinho, a oxidação vai ser muito mais rápida. É só vocês lembrarem o que acontece com uma maçã depois que você passou a faca na maçã. Em pouco tempo ela vai oxidar. A mesma coisa ocorre com uma azeitona. Uma azeitona machucada vai oxidar rapidamente. Então a azeitona tem que estar perfeita. E aí você entra na produção. Ela tem que ser levada rapidamente para ser produzida. E na produção também vai haver influência na qualidade. Porque as máquinas, o que as pessoas conhecem como prensa, praticamente já não existe mais. Hoje são máquinas integradas com um martelo para fazer a bateção, para moer, depois uma batedeira para fazer a homogeneização da massa e uma centrífuga para separar a massa do óleo e da água. Tudo isso tem que ser a frio, por isso a famosa prensa a frio. Essas máquinas e as máquinas mais modernas, elas têm todo o processo refrigerado a menos de 20 graus, para que o azeite saia mais perfeito. Então, a produção é um item também importantíssimo para a qualidade do azeite final. E depois da produção, você tem o armazenamento. Também deve ter todo o cuidado, porque o azeite vai ficar armazenado até ser embalado e consumido. Então, isso também vai afetar a qualidade. E, finalmente, você tem a distribuição, que, óbvio, também vai afetar a qualidade, porque um azeite distribuído de forma descuidada vai receber calor e não vai perder a sua qualidade original. Ele tem que ser transportado de forma adequada, distribuído de forma adequada e estar disponível ao consumidor na forma adequada. E aí a gente termina com o último item, que é a venda e a comercialização, que também vai afetar, porque um produto que gira pouco na gôndola vai ficar exposto na gôndola por muito tempo, exposto à luz, e vai ficar na gôndola por muito tempo e vai perder a sua qualidade na gôndola. Então, o produto tem que ter um giro rápido, não pode ficar exposto à luz na venda e tem que ser vendido de forma disponibilizado, exposto de forma adequada, sem muita exposição à luz, porque os inimigos da qualidade do azeite são a luz, o oxigênio e o calor. Então, a gente viu aí 3, 6, 9, 12 fatores que interferem na qualidade do azeite. Então, no final, um azeite vai receber nota 98, por quê? Então, a gente pode agora listar todos esses itens e dizer o seguinte: provavelmente vai ser um azeite de uma azeitona forte, uma coratina ou a picual ou a horriblanca, que eu não citei, mas também é uma azeitona forte. Provavelmente um azeite com nota 98 vai ser de uma dessas azeitonas. Segundo item, provavelmente um azeite com nota 98 vai ser originário de um terroir muito especial, aonde a oliveira se adaptou de forma extraordinária. Nós temos regiões do mundo, na Espanha, em Portugal, que já se destacam como regiões produtoras, inclusive no Brasil, lá no Rio Grande do Sul e na Serra da Mantiqueira, na Argentina, em Mendoza. Existe um local na Espanha
chamada Priego de Córdoba, aonde saem muitos azeites premiados. E fica numa região chamada Serra de Subética, Montanhas Subéticas. É uma região muito propícia à azeitona e dá origem a azeites excepcionais. Outro local que vem se destacando é a Croácia, pela variedade de azeitonas que eles têm lá e pelo terroir que eles têm. E como eu disse, em Mendonça, na Argentina, e no Brasil, no Rio Grande do Sul, também tem se apresentado como bons locais para a adaptação da oliveira e de frutos perfeitos e de azeites de qualidade. O Brasil se destaca também nesse campo. O outro item é a forma de cultivo. Provavelmente, um azeite com nota 98 vem de um olival tradicional com irrigação muito controlada. Eu diria que é impossível um azeite ter nota 98 ter saído de um super intensivo. Estes são os segredos. Um azeite de altíssima qualidade virá de um cultivo tradicional, com pouca irrigação. Virá também de um olival de porte pequeno. Dificilmente um azeite de nota 98 virá de um grande olival. Virá de um olival que recebeu cuidados intensivos, em que o seu proprietário deu a máxima atenção ao olival durante todo o ano, com podas, com defensivos adequados, com cuidados adequados da planta e depois do fruto. Um azeite 98 provavelmente vai ser de colheita precoce, que dá origem a azeites mais fortes, mais picantes e de sabores mais complexos. A forma de colheita provavelmente foi manual, não foi mecanizada. A produção já está comprovado. Os azeites premiados são resultado de máquinas modernas, de máquinas de última geração, de máquinas refrigeradas, que é o outro fator. E, obviamente, foram armazenados adequadamente. E um azeite com nota 98 não será distribuído de forma descuidada. Terá o máximo de cuidado também na sua distribuição. E não será vendido um azeite com nota 98, dificilmente será encontrado em prateleiras de supermercado. Então a forma de vender é diferente. Ele vai estar em lojas especializadas, em casas gourmet ou vendidas pelo próprio produtor através da internet e entregue em poucos dias na sua casa. Isso é as características de um azeite nota 98. Ele teve cuidado em uma série de etapas. Aí ficaria a pergunta, então, eu só devo consumir azeite 98? E qual é o custo de um azeite de nota 98? Aí nós vamos para a questão qualidade-custo. Obviamente, um azeite com nota 98 é um azeite caro. Por tudo isso que nós falamos, ele recebeu atenção máxima e terá uma garrafa especial, claro, porque recebeu toda a atenção, não vai ter uma garrafa descuidada. Então, um azeite de altíssima qualidade vai custar caro. E aí você tem os níveis de qualidade. E um azeite 90, ele não teve, talvez, todos os cuidados de um azeite 98, mas tem qualidade. E um azeite com nota 80 também tem qualidade. Então, assim como no vinho, você vai ter diferenças de preço em função daqueles itens que nós enumeramos, dos cuidados que houve em cada item, do volume de produção que se apresenta a cada marca
e você vai ter então as variedades de produção. Então, por que é que um Casa dell'Acqua custa 48? E o mesmo produtor, a Ouro-Bailém, produz os dois azeites. Um custa 48 e o outro custa 120. Qual é a diferença? O Ouro-Bailém é resultado das primeiras colheitas, dos azeites precoces. O Ouro-Bailém Picual. E o Casa dell'Acqua, do mesmo produtor, é o produto do restante da colheita. Ou seja, ele deve ter uma colheita de uma produção de tamanho médio, e ele divide a sua marca em duas categorias, uma mais seletiva, uma mais top, que é o Ouro-Bailém Picual, e o Casa dell'Acqua, que é um produto mais simples, das colheitas mais tardias, um azeite mais maduro. Então, em termos de sabor, o Ouro-Bailém Picual é mais intenso, mais complexo. E o Casa dell'Acqua é um azeite mais simples, porque é do restante da colheita. Então, este é o segredo, esta é a explicação da diferença de preço. E, do mesmo jeito, nós temos o contravento de R$60, é um produto de qualidade, mas é um produto, vamos dizer assim, simples, sem grande complexidade de sabores, mas um produto bom para o dia a dia, com um teor de polifenol não tão alto como o Ouro-Bailém Picual, mas tem polifenol, tem ácido oleico, mas não tem a complexidade de um Ouro-Bailém. Então, aí falando da complexidade, vamos para o José Florence Palácio de los Olivos, que é o mais caro que nós temos na loja, que custa R$195 e que recebe normalmente notas acima de 90 nos concursos. Uma outra característica que um produtor, e ele é considerado o primeiro do mundo em 2020 na categoria Picual. Um produtor que quer se destacar, e que faz todo aquele processo que nós dissemos de qualidade, que escolheu o terroir, que tem um terroir propício, que tem todos os cuidados, ele vai também ter uma garrafa diferenciada. E vai participar de concursos para que o público saiba que ele tem azeites de qualidade. Então, esse conjunto todo vai determinar um preço final, que é o esforço que ele teve para produzir, o volume pequeno que ele produziu, que ele leva, e o trabalho que ele leva para distribuir a garrafa, e o investimento que ele faz em concursos para ser reconhecido. Então, isso vai determinar um custo mais elevado para um produto diferenciado. É um produto, assim como o Ouro-Bailém, também tem diferença de preço, um é 120 e o outro 195. Tem diferença também de sabores, de garrafa, tudo tem a sua diferenciação. Então, isso é o que explica as variações de preço. O Novello produzido no Brasil tem todos os cuidados. Não é um produto que receba nota 98, porque o terroir no Brasil não tem essa característica de produção de azeites de altíssima qualidade, mas é um azeite de alta qualidade. Podemos dizer que estaria na média superior, não comparável a uma região de produção que está acostumada a ter azeites de maior qualidade, mas é uma região que dá origem a azeites também intensos em sabor, de uma certa complexidade, e são azeites escolhidos de forma precoce para ter esses sabores especiais. Então ele atendeu a alguns daqueles requisitos que nós listamos. E o Capolivo, o outro dos mais vendidos, da mesma forma,
produzido também no Rio Grande do Sul, já ganhou muitos prêmios, já foi escolhido como o melhor azeite da América do Sul. O Novelo teve medalha de prata em Nova York este ano, e o Capolivo ano passado foi escolhido o melhor azeite da América do Sul em um dos concursos. Da mesma forma, é produzido no Brasil, num terroir que pode não ser um terroir excepcional, mas é um terroir onde a oliveira se adaptou bem e dá origem a azeites de qualidade. O Brasil se destaca já nesse cenário, pode não ser um dos melhores terroirs do mundo, mas na média geral o Brasil tem se posicionado acima da média em qualidade. Ficaria ainda, bom, já apresentei então os 6 mais vendidos. O Contravento é da Argentina, apresentei 2 brasileiros, 2 espanhóis, e o mês passado não tivemos nenhum português, então não apresentei nenhum português. Mas eu posso falar do Pintas. Pega um Pintas lá, que eu falo do Pintas. Um português que não estava entre os 6, mas é um dos azeites preferidos aqui no Cantinho do Azeite, que é um azeite português que nós consideramos de altíssima qualidade. O Cineiro está lá pegando. Aí, aproveitando, vocês poderão ter uma pergunta. Então, o Pintas está aqui. O Pintas, ele produz apenas 3.000 garrafas. A produção dele é limitadíssima. E, na nossa opinião, é um dos melhores azeites de Portugal. Muito apreciado pelos nossos clientes. Tem sabor intenso, uma produção pequena, de uma região de Trás-os-Montes de Portugal, que nós já falamos, é uma região onde a oliveira se adapta muito bem, e uma região de onde saem azeites muito premiados pelo seu sabor, pela intensidade do sabor. Então, o Pintas é um azeite também que se destaca aqui no Cantinho do Azeite. Ficaria então uma pergunta dos azeites mais baratos ainda, azeite de supermercado. Quando você está olhando para uma prateleira de supermercado, aqueles azeites de 20, 30 reais. Muita gente pergunta, esse azeite é bom? Muito provavelmente. Os azeites de 20 a 30 reais são resultado dos grandes olivais super intensivos. Não quer dizer que não tenham qualidade como azeite, mas não tem aromas e sabores marcantes. É um azeite muito simples para uso na cozinha. Não terá muito polifenol, o índice de ácido oleico provavelmente um pouquinho mais baixo que esses que nós temos como exemplo, mas são azeites com baixa acidez. Todo mundo olha para a acidez. Os azeites dos olivais intensivos têm acidez baixa. É possível encontrar azeites de olivais superintensivos de 0,2% a 0,3% de acidez a um preço bastante acessível. Mas e os aromas e sabores? Não terão a complexidade que nós abordamos. Essa é a diferença. São azeites de qualidade para uso no dia a dia, sem grande compromisso de sabor e de aroma. Se você quer ter acesso a um azeite excepcional, você não os verá numa prateleira de supermercado. Que aí vem a observação final. Aonde eu encontro os azeites de altíssima qualidade? Em casas especializadas, em casas gourmet ou diretamente no produtor. O mercado de azeite está complexo e hoje em dia praticamente todo o pequeno produtor vende diretamente num site próprio. Esses azeites que recebem notas acima de 90 normalmente têm venda pelo próprio produtor em sites do produtor.
E são vendidos em casas especializadas como Cantinho do Azeite ou em casas gourmet. Você não vai encontrar um azeite com nota 90 ou acima de 90 numa prateleira de supermercado. Não vai achar. Você pode achar um nota 85, nota 80, um azeite premiado, com certeza você vai poder achar em supermercado. Mas se você quer ter certeza que você está consumindo um azeite de altíssima qualidade, você vai ter que pesquisar, acompanhar os concursos, ver os azeites premiados e depois na internet consultar aonde esses produtos são vendidos. Essa é a forma de consumir azeites de qualidade, assim como você faz com o vinho. Você não compra vinho de forma descuidada. Você pesquisa o vinho que você vai comprar. E você tem que fazer a mesma coisa com o azeite. É isso que a gente teria a dizer. E se você puder fazer uma degustação, melhor. E normalmente você compra vinhos em degustações. No azeite, a mesma coisa. O ideal é que você compre azeites em degustações. Azeites para ocasiões especiais, você vai comprar em degustações. E se você vai dar um presente, você vai pesquisar antes qual é o azeite mais premiado, mais adequado ao presente, ao nível do presente que você quer oferecer. E vai procurar uma casa especializada ou comprar diretamente do produtor. E, finalmente, você tem a questão do frescor. Porque um azeite de altíssima qualidade, ele tem que ser fresco. Você não vai comprar um azeite super premiado com 1 ano e meio da produção. Se você está pagando caro, você vai querer um azeite fresco, no máximo com 1 ano de duração, que é o que os produtores brasileiros estão adotando. Quando sai uma nova safra, a safra anterior recebe promoções e se esgota rapidamente, então você consome o azeite em média com 1 ano ou muito menos. O ideal, como novelo, é consumir nos primeiros meses da colheita. Então, era isso que a gente teria para falar sobre a qualidade. É conhecer a origem, conhecer o produtor, conhecer os concursos, ver os azeites premiados, escolher os locais para compra, pesquisar antes, se possível participar de degustações e adquirir aquele que você mais apreciou. Porque como vinho é uma questão de paladar. Nem sempre um azeite muito caro vai ser aquele que você vai gostar. Você pode gostar de um azeite não tão caro, não tão complexo, porque azeites complexos às vezes têm sabores fortes que você pode estranhar. Mas quem gosta sabe que vale o preço. Então era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda podem perguntar lá que a Sinira responde. E a gente conclui então que os segredos da qualidade são todos esses que a gente listou. E um azeite com nota máxima terá cuidado em todos os requisitos, desde a escolha do fruto até a forma de oferecer ao cliente. Boa noite para vocês. Obrigado pela participação. Sinira, você não vem dar um tchauzinho? A Sinira vai dar um tchau. E eu me despeço de vocês agradecendo a participação. E na semana que vem a gente volta com outro tema. Agora às quartas-feiras, no meio da semana que a gente escolheu para falar de azeite. Sempre de azeite de qualidade. Gente, tchau. Boa noite. Hoje eu pus bastante... como que eu vou dizer, notícias agronômicas para vocês aí no chat. Espero que tenham gostado, tá bem? Uma boa noite, bom descanso a todos. Você não desligou.